A gente só tá, a gente lida com instrumentos, assim. Aí eu acho que isso a tecnologia não conseguiu ainda chegar, assim, que é o lado humano do lance. Mas fora isso, é o que está nos salvando hoje, né? A gente aprender a lidar da melhor forma com isso. Acho que é basicamente isso, assim. Vou deixar para vocês. Mas é que, na verdade, as dificuldades que eu encontro, por exemplo, são relacionadas a som, né? Porque você está lidando com instrumento de sopro, então o som que a pessoa que você vai transmitir para a pessoa e que a pessoa vai te transmitir não é fiel, isso é muito complicado. E também se a pessoa, ou seu aluno, ou você não tiver o mínimo de, enfim, equipamento, né, para fazer esse áudio soar melhor pro outro, é complicado, né? E, enfim, às vezes os equipamentos não são tão acessíveis para todos e em relação a custo, né? Então isso é uma dificuldade. Outra dificuldade é que você não está presencialmente para você pode falar certas coisas que você está vendo que não, que por exemplo, em relação à postura, em relação à respiração que não está acontecendo, mas certas coisas você não vai estar ali para poder falar para a pessoa, olha, faça assim, entende? São dificuldades que eu encontro assim e que são evidentes assim, sabe? Principalmente o lance da reprodução do som mesmo, né? Porque como é que eu vou fazer esse som soar o melhor possível para a pessoa que eu tô dando aula e vice-versa. Então é basicamente isso. Então, eu acho tudo que vocês colocaram super pertinente. Eu acho que tem algumas reflexões que eu faço, assim, né? Primeiro, nada substitui o presencial. A primeira coisa que eu assumo para mim é o seguinte: nada substitui o presencial. Então, quando o coral, eu ensaio coral online via Skype, 15 pessoas. Então, assim, é igual presencial? Nunca, né? Bom, a questão do delay não tem jeito. Com essa internet que nós temos, não tem jeito. Talvez com a 5G chegando aí, pode ser que isso seja resolvido, também não sei. Bom, então as questões da tecnologia, elas têm que ser resolvidas no campo da tecnologia. Como é que eu melhoro a minha captação do meu som para transmitir o melhor som possível? Como é que eu instruo o meu aluno, o meu coral, para que ele receba o melhor som possível? E a Ju colocou muito bem, nem sempre as pessoas têm a condição para. Bom, então isso é no campo da tecnologia. Agora, a questão do é melhor, pior, essa discussão ela é inócua, ela é desnecessária. Por exemplo, você vai ao cinema, você assiste um filme no cinema, mas você também assiste na TV, no Netflix. E você também pode assistir no YouTube. O YouTube é melhor que o cinema? A televisão é melhor que o YouTube no celular? Não. Cada um tem uma função, cara. Se eu tiver só com o celular na mão e eu tiver que assistir um filme agora, não tô na minha casa, não tenho Netflix, ou tá em quarentena, isolamento, eu vou assistir o filme aqui no meu celular, no tablet, né? Substitui o cinema? Não. Cinema você vai ao shopping ou qualquer outro espaço onde esteja o cinema, lá na rua, depois você sai com a namorada, toma um vinho, come um negócio, faz um lanche, dá um passeio. Nada substitui isso, né? O cinema é um conjunto de coisas, no caso específico do cinema. Então, essa é uma questão, né, de não substituir. Agora, tem soluções muito boas. Tem soluções muito boas. E tem coisas que não tem solução. Como a Júlia colocou a questão do delay. Não tem. Você pode ter o melhor computador, o top de linha, porque a nossa internet não vai transmitir em tempo real. Nem as televisões conseguem fazer isso, né? Você vê lá o cara falando, o cara lá no Maracanã, lá, ou no estádio de futebol, o cara chama, o cara demora 3 segundos para responder. Tem um delay, até na televisão que tem top de linha de tecnologia. Então isso é uma questão. Com relação às aulas,
Eu acho que é possível dar aula, sim, com resultados. Eu vou dar um exemplo. Não sei se vocês conhecem aí de Pelotas o Kevin. Eu nunca vi o Kevin na minha frente. Ele me achou na internet, começou a estudar comigo com 16, 17 anos, quando ele tinha. Estudou comigo quase 1 ano e meio, mais, acho que 1 ano e meio, e entrou para a Universidade Federal de Pelotas. Né? Tem vários alunos assim, que estudam comigo online, fazem prova para a Unirio, aqui do Rio, fazem prova para as universidades aí do Brasil afora, e passam estudando comigo para os caras. Tem alunos em Abu Dhabi, no Emirados Árabes. Né? Então, essa é uma vantagem da tecnologia. Né? Eu costumo dizer que... Onde é que você mora, Zeca? Eu falei, eu moro aqui no planeta Terra mesmo. Né? Porque hoje eu dou aula em qualquer lugar do mundo. Outro dia eu fiz uma live com uma cantora em Portugal. E um monte de gente lá me adicionou no Instagram e tal. Se o cara quiser estudar comigo lá em Portugal, ele vai fazer aula comigo como se estivesse aqui presencial. E aí tem uma questão que eu queria pontuar. Né? Dar aula é dar aula. Seja presencial, seja na escola, individual, você tem que ter materiais adequados, pedagógicos, didática e metodologia. Isso independe se é virtual ou presencial. Quando você tem conteúdo, material didático, metodologia e didática, você aplica em qualquer lugar. Né? Seja entrando no online, talvez você tenha que pegar esse material que você está na tua mão e o aluno na tua frente tira uma foto, que hoje é muito comum, né? Você deu uma aula, tem um exercício para fazer, o aluno tira uma foto, leva no celular, chega em casa, ele imprime e tal. Então, talvez você tenha que adaptar para a tecnologia online. Escanear, ter disponível no computador para enviar por e-mail e um monte de recurso que hoje não falta. Recurso tecnológico para se comunicar hoje não falta. Então, o que eu acho fundamental pensar nas aulas, num primeiro momento, é o seguinte: eu tenho que ter conteúdo, eu tenho que ter didática, eu tenho que ter metodologia. Isso é aula. Né? É diferente do músico instrumental, como o Gustavo falou. Cara, eu toco, tenho uma banda, tenho vários trabalhos que eu me apresento e tenho que ensaiar. De repente eu estou privado disso. Aí você tem um corte realmente. Dá para fazer ensaios online? Dá. É igual ao presencial? Não. Substitui? Não. Dá para fazer? Dá. Dá para ser produtivo? Dá. Porque é o seguinte, estamos numa situação de emergência. Então não adianta querer ficar adaptando a realidade de emergência como se fosse tudo lindo, maravilhoso em situação normal. Tem que assumir que não vai ser. E que eu vou fazer o melhor possível, vou usar tudo que tiver ao meu alcance para continuar produzindo, seja aula, seja ensaiando. Né? Tem músicos hoje, bandas aqui no Rio, que faz o seguinte: o cara liga para mim, diz, dá para você gravar o teclado aqui na música para mim? Eu vou fazer aqui uma gravação aqui de umas músicas minhas e tal. Tá, você tem um Pro Tools no seu computador, você vai lá, MIDI, grava, manda pro cara. Aí ele liga para um guitarrista lá na outra cidade, o cara bota a guitarra, grava lá no Pro Tools dele. Depois ele pega todas as guias, manda pro estúdio, o estúdio guia e mixa. Tem gente que faz isso até de país. Contrata um baixista lá em Nova York, o guitarrista em Lisboa, o baterista aqui no Brasil, cada um grava na sua casa, com Pro Tools, desde que tenha as condições técnicas, né, necessárias para produzir em casa. Quando é via MIDI, é mais fácil. Né? Você pluga lá nos sistemas todos necessários e grava e tal, e manda as guias para os caras, e depois o produtor pega tudo, junta lá num estúdio, mixa e masteriza e tudo mais. Então são recursos que tem, né? São possibilidades. Então acho que a gente tem que pensar o seguinte: quais são as possibilidades que eu tenho neste momento e eu vou usá-las todas. Depois, quando voltar ao normal, eu volto para o presencial. Acho que é isso. Dizer que eu concordo plenamente com isso, a habilidade da gente, a resiliência, né? A habilidade da gente se adaptar e justamente, se a gente quer fazer, quer entregar, a gente tem um trabalho, tem um material didático, tem uma metodologia interessante, já tem um material pronto,
A questão é pensar, pô, quero continuar minhas aulas, quero continuar passando conteúdo, como fazer isso da melhor maneira nesse momento, né? Eu acho que pontuar só isso, assim, que eu achei bem interessante, da fala do Zeca, que realmente nada substitui o humano, tá? Que nem eu tinha dito, assim, mas nesse momento, né, não dá para usar disso para falar, pô, não vou fazer nada, assim, né? Não dá para fazer, enfim, só ficar em volta do problema, né? A gente tem que olhar um pouquinho, dar uns passos atrás, olhar a situação de longe, né? E para tentar achar as melhores maneiras de fazer. E quanto as vantagens, né, da tecnologia, por exemplo, realmente para aulas assim, o cara tem que ir se adaptando e pesquisando as melhores maneiras de fazer a transmissão. A gente consegue resultados ótimos, né? A gente vê hoje que tem diversas plataformas virtuais completamente bem consolidadas, assim. Tipo, tem um café lá em casa, que provavelmente vocês já devem ter visto alguma entrevista, e ele tem uma plataforma online, assim, que é maravilhosa, de ensino, porque ele tem justamente o que o Zeca pontuou, tem uma metodologia, tem o produto, ele tem o que ser ofertado, né? Então, é isso, nesse momento que a gente está, que é uma situação, né, que ninguém esperava, buscar essas soluções que existem, assim, pontuar isso, assim, passar adiante para você. Eu concordo, acredito que o futuro realmente é online e que nós temos que fazer o melhor que nós podemos, de verdade. E me lembrou quando você falou que vamos fazer o melhor que nós podemos. Eu me lembrei que um dia desses eu vi que eu achei uma super ideia, assim, que uma coisa que nunca pensei, assim. E que, enfim, o músico, né? Ele tem uma empresa de eventos, né? Música para eventos. Provavelmente vocês devem ter visto ou não. E eles fazem eventos para casamentos, enfim, para empresas e com todo esse negócio da pandemia, eles tiveram que parar, né, de fazer os eventos presenciais, mas eles voltaram de uma forma online, né? E, e eles estão oferecendo simplesmente serenatas online. Claro que as pessoas pagam, esses músicos, né, pagam pelo serviço. Estão oferecendo serenatas online e, enfim, eles gravam, né, a pessoa recebendo a serenata como se a pessoa tivesse, o músico estivesse lá para a pessoa. Então, assim, super bem feito também, super bem produzido. Então é isso, né? As pessoas estão se reinventando, estão produzindo e estão vivendo de música, né? Me lembrou uma coisa aqui rapidinho, falar sobre. A gente estava falando muito Eu falei, no caso da minha fala anterior, sobre a gente conseguir trabalhar a teoria e a parte prática a gente não conseguir dar tanta atenção, mas eu mesmo estou participando da organização de um festival online, que vai começar inclusive daqui 10 minutos. Aqui eu estou fazendo podcast e estou junto aqui na transmissão, que é um festival online justamente para isso, assim, para os artistas aqui da região, Rio Grande do Sul, poderem levar seu show adiante, fazer uma apresentação, né? E aí da forma melhor que cada um tiver na sua casa. Tem uns que estão fazendo com microfone, outros estão fazendo só com celular. Mas é uma forma que a gente achou de poder trocar, né? Na parte prática, assim. Lógico, o pessoal não está se juntando. Quem está fazendo as lives é, por exemplo, se moram músicos, se o pessoal mora junto, eles vão fazer juntos. Mas os grupos que o pessoal mora separado estão fazendo, a gente está fazendo lives individuais e foi uma forma que a gente achou de poder levar adiante o som, né? A parte prática do negócio, assim.
E mais isso também, trazer